Vou tratar das reações ao voto do ministro Barroso por parte dos juristas defensores de prisão apenas após o trânsito em julgado. Em 13 de abril de 2018, em vídeo anterior neste canal, emiti a minha opinião sobre o magistral voto do ministro Luiz Roberto Barroso, defendendo a admissibilidade da prisão após a segunda instância. Tão notável foi o seu arrazoado que me tornei impaciente à espera de réplicas. Os embates de argumentação me arrebatam. Que diriam os oponentes? A que argumentos, fatos, números, teses e posições recorreriam, daqui e do exterior? Por horas fucei nos jornais e na internet a ponto de precisar recorrer ao colírio lubrificante. Ouçam o resultado. Ao final, para coroar, vou transcrever o vídeo divulgado pelo deputado Vadi Damus do PT, advogado e ex-presidente da OAB Seção Rio de Janeiro, uma joia que merece constar nos acervos dos interessados na história pátria. Primeiro as palavras de Celso de Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal. Até quando dados meramente estatísticos poderão autorizar essa inaceitável hermenêutica de submissão, de cuja utilização resulte, como efeito perverso, a gravíssima e frontal transgressão ao direito fundamental de ser presumido inocente? Fecha aspas. Palavras de Pedro Serrano, jurista e professor de Direito Constitucional na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Abre aspas. No julgamento do STF, que na quarta-feira negou habeas corpus preventivo ao ex-presidente Lula por 6-5, foi extremamente vulnerador da Constituição por esvaziar de sentido o direito da presunção de inocência, essencial para a democracia. O povo brasileiro, cada um de nós, perdeu ali um pedaço da sua liberdade. Fecha aspas. Palavras do advogado Lênio Luiz Streck. O primeiro erro decorre do deslocamento do HC do seu juízo natural da turma para o plenário. Já ali caberia uma ADPF, porque foram violados vários preceitos fundamentais pela caneta do ministro Edson Fachin. Todavia, pôr em pauta no plenário o julgamento de mérito do HC antes de se dar a discussão sobre as teses levantadas nas ADCs 43 e 44 foi a pior estratégia possível no sentido de um desgaste institucional. A discussão tornou-se esquizofrênica, uma vez que a tese da possibilidade do cumprimento da pena antecipado após esgotados os recursos no segundo grau de jurisdição é o fundamento da decisão do TRF4 ao decretar a prisão do réu. E, pior, a partir de uma súmula, a 122, editada à revelia da própria posição do STF. Meu comentário. No pleno, foi 6-5 contra o habeas corpus do Lula. Na turma foi 3-2 a favor do habeas corpus do Lula. Tirem as próprias conclusões. Palavras de André Luiz Figueira Cardoso, advogado criminalista. Ao tomar a decisão que determinou o recolhimento ao cárcere dos acusados condenados na ação penal citada,
o magistrado condenou o emprego dos hipotéticos embargos de declaração de embargos de declaração, que constituiriam, em sua visão, apenas uma patologia protelatória que deveria ser eliminada do mundo jurídico, até porque embargos de declaração não alteram julgados. Meu comentário: não alteram, mas retardam o processo, né? Palavras de Humberto Nobre, presidente da OAB em Campos. Os argumentos expostos nas fundamentações dos ministros que votaram pela negativa da presunção de inocência a partir do julgamento em segunda instância não parecem suficientemente fortes para justificar a diminuição do sentido literal expresso na Constituição Federal. Que profundidade! Antes de rodar o vídeo do Vadi Damus, vou fazer um comentário que na verdade é muito mais longo do que eu gostaria que fosse. Tudo o que eu li são pastéis de vento. Vamos ao filme do Damus. Tribunal Federal nos últimos tempos. É o mal para a democracia, é o mal para o direito, é o mal para o Supremo, é o mal para o povo brasileiro. A última do Luiz Roberto Barroso, entre tantas idiotices que ele é capaz de produzir, é de que é papel do Supremo corrigir as escolhas do povo. O que ele disse literalmente: bom, o Supremo já está separando o trigo, mas tem gente que insiste no joio. Então, o que é papel do Supremo separar o joio do trigo e escolher pelo povo brasileiro. É com base nesse tipo de sentimento, de entendimento, que ele ajudou a colocar o presidente Lula atrás das grades. Nós temos que redesenhar o Poder Judiciário e o papel do Supremo Tribunal Federal. Tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. Nós temos que criar uma Corte Constitucional de guarda exclusiva da Constituição, com seus membros detentores de mandato. Nós temos que evitar que gente como Roberto Barroso tenha o poder de ditar os rumos do processo eleitoral, de ditar os rumos da escolha popular, de ditar os rumos da democracia brasileira.